Enquanto a crise abocanhou a renda das famílias no país em 2021, o lucro dos bancos bateu novo recorde. O número de brasileiros com dívidas em atraso bateu recorde dos últimos 5 anos. O interesse pelo crédito consignado para quem é CLT surpreendeu os bancos. Enquanto você rala para pagar o básico, os bancos lucram bilhões com a sua dívida, juros nas alturas, miséria planejada e um sistema feito para manter você no vermelho. A pergunta é: quem realmente governa esse país? Por que será que no Brasil os bancos estão sempre lucrando enquanto o povo vive no vermelho? Pode estar chovendo ou fazendo sol, com crise ou sem crise. Os banqueiros continuam sorrindo. E não é pouco. Lá fora, para dobrar o capital investido, um investidor precisa esperar quase 8 anos. Aqui no Brasil, esse milagre acontece em apenas 3 anos e meio. O Brasil virou o paraíso dos banqueiros e o pesadelo de quem trabalha. Tem uma frase que circula nos bastidores do mercado financeiro e que nunca fez tanto sentido. O melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. O segundo melhor é um banco mal administrado e o terceiro é um banco quebrado. Parece até piada, mas é a realidade. Só no último ano, o Itaú lucrou mais de 41,8 bilhões de reais. O Bradesco ficou quase no mesmo patamar e o Santander veio logo atrás, com mais de 13,8 bilhões no bolso. E o mais assustador é, esse dinheiro não vem da inovação nem da produção, vem da dívida do povo. Os bancos lucram quando você parcela o básico, quando atrasa o cartão, quando pega um empréstimo para pagar outro. Enquanto isso, quem realmente produz vive no sufoco. E quem mais precisa afunda em dívidas que parecem não ter fim. Mas e aí? Por que os bancos ganham tanto? Por que os juros no Brasil são tão altos? E quem permite que isso continue assim ano após ano? Fica comigo até o final, porque quanto mais você entender esse esquema, mais vai perceber que o buraco é muito, muito mais embaixo. Tem gente que acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus, encara metrô lotado, trabalha em pé o dia inteiro, almoça em 15 minutos e ainda tem que sorrir para o cliente. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. E enquanto essa multidão batalha para pagar o básico, existe outro Brasil. Um Brasil que não produz nada com as próprias mãos, mas que lucra como se tivesse inventado o fogo. É o Brasil dos bancos. Você sabia que os bancos não perdem nem quando você deixa de pagar as suas dívidas? Isso porque eles recebem do Banco Central, que garante liquidez para que eles sigam emprestando com juros, claro. É como se eles tivessem um cofre sem fundo, alimentado por um sistema que sempre favorece o topo. Sabe como os bancos ganham dinheiro? Com tudo. Eles cobram taxa para manter sua conta aberta, cobram juros quando você usa o limite, cobram para fazer uma simples transferência. E quando você atrasa, aí sim, os lucros disparam. Em 2021, mesmo com pandemia e crise econômica, os bancos brasileiros tiveram o maior lucro da história. 132 bilhões de reais em lucro líquido. Quase 50% a mais que no ano anterior. Agora segura essa. Um dia antes deste relatório ser divulgado pelo Banco Central, outro dado passou quase despercebido. A Confederação Nacional do Comércio mostrou que 78% das famílias brasileiras estavam endividadas. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento de carro, empréstimo pessoal, dívidas sobre dívidas. Ou seja, enquanto o povo se afunda tentando sobreviver, os bancos batem recorde de lucro, graças aos juros que sufocam quem já está no limite. Esse é o Brasil de hoje, um país onde quem trabalha pena e quem lucra não move um dedo. Mas calma, porque o que sustenta esse lucro absurdo tem nome e sobrenome: a taxa Selic. E entender como ela funciona é o próximo passo para desvendar esse jogo viciado. Agora, pare e pense.
Quem você acha que realmente manda no Brasil? O presidente da República ou os executivos engravatados que você nunca viu na televisão? A verdade é que no Brasil, os banqueiros não apenas influenciam o jogo, eles escrevem as regras. E fazem isso de forma estratégica, silenciosa e extremamente eficiente. Vamos começar com a porta giratória. Você já ouviu falar? É um nome bonito para um esquema feio. Executivos do mercado financeiro que viram autoridades do Banco Central e depois voltam para o banco de onde vieram. Imagine só o conflito de interesse. Quem define a política monetária do país é alguém que ontem trabalhava para um banco e amanhã vai voltar a trabalhar para o mesmo banco. Você acha que essa pessoa vai decidir algo que prejudique o setor bancário? E tem mais! Durante anos, os bancos financiaram campanhas eleitorais, investiram pesado em políticos e partidos, não por caridade, mas por retorno. Você financia um candidato, ele se elege, depois você liga para ele e ele atende. Quando chega a hora de votar uma nova regulação, criar impostos sobre grandes fortunas ou taxar lucros bilionários, adivinha quem grita primeiro? Os bancos. E adivinha quem escuta? Os políticos que eles ajudaram a eleger. Além disso, os bancos pressionam por novas regras que os beneficiem, usando sua influência em órgãos reguladores, ministérios e até no Congresso. Eles moldam políticas públicas. Eles influenciam decisões que afetam desde a taxa de juros até o crédito que você tenta pegar para abrir um negócio ou comprar a sua casa. E tudo isso em nome de quê? Estabilidade do sistema, responsabilidade fiscal, confiança do mercado. Mas na prática, esses termos só significam uma coisa: preservar os lucros de quem já tem demais e cortar os direitos de quem já tem de menos. A pergunta que fica é: como resistir a um sistema em que os verdadeiros chefes nunca aparecem no noticiário, mas decidem a sua vida com uma canetada? Você já se perguntou por que os juros no Brasil são tão altos? A resposta oficial é técnica, mas a realidade é política. A taxa Selic, nome que muita gente já ouviu, mas poucos entendem, é a mãe de todos os juros no país. Ela é definida pelo Banco Central e influencia tudo, do valor do seu cartão de crédito ao financiamento da sua casa. Oficialmente, a Selic serve para controlar a inflação, mas na prática, ela também serve para garantir o lucro dos bancos, porque quanto mais alta essa taxa, maior é o rendimento dos títulos públicos, dos empréstimos e dos investimentos mais conservadores. Ou seja, o povo paga mais caro por tudo e os grandes investidores ganham sem suar. Mas calma que tem mais! Os juros também funcionam como um prêmio ao risco. Quanto mais um país é visto como instável ou caloteiro, maiores são os juros exigidos para emprestar dinheiro a ele. É por isso que países considerados bons pagadores, como Chile, México ou Colômbia, têm juros mais baixos. Eles ainda mantêm o chamado grau de investimento. O Brasil não. E sabe quem define isso? As agências de classificação de risco. Elas analisam se o país vai dar conta de pagar as suas dívidas. E a depender do resultado, o mundo inteiro começa a cobrar mais caro. É como se o Brasil estivesse sempre com o nome sujo no SPC internacional. Agora, respira fundo e pensa comigo. Se sabemos que juros altos travam o crescimento, desestimulam o consumo e empobrecem a população, por que o Banco Central continua apertando esse parafuso? Será mesmo que é só para conter a inflação? Ou tem gente lucrando demais com esse sistema viciado? Porque enquanto o trabalhador sofre para pagar o boleto, tem banco enchendo os bolsos só por emprestar o dinheiro que recebeu de graça. Em 2024, os 3 maiores bancos privados do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, lucraram 74,8 bilhões de reais. Sim, você ouviu certo, 74 bilhões.
Isso representa 31% a mais do que em 2023. E sabe por quê? Porque os juros subiram. A Selic, que deveria ser uma ferramenta de controle da economia, se tornou uma máquina de moer gente. De setembro a dezembro, a taxa saltou de 10,5% para 12,25%. E quanto mais alto ela fica, mais os bancos ganham. Não tem mistério. O dinheiro que eles emprestam rende mais. E quem paga essa conta? Você. Enquanto milhões de brasileiros sonham com a casa própria, tem banco nadando em lucro, só porque os juros subiram. O Bradesco ficou com 19,6 bilhões de reais. O Santander, 13,8 bilhões de reais. Um salto de quase 50% em relação ao ano anterior. E não é coincidência. É modelo de negócio. Quem explica isso é o economista Wesley Cantelmo. Não tem como os bancos não terem um resultado excelente e exorbitante como esse num contexto de taxa de juros real assim tão elevada. Ou seja, quanto mais o povo se aperta, mais os bancos sorriem. A desigualdade no Brasil não é um acidente. Ela é rentável, planejada, mantida a sangue frio, porque manter o povo na corda bamba significa manter o sistema girando, significa garantir o lucro de quem está no topo, significa fingir que a crise é inevitável quando na verdade ela é conveniente. Agora que você viu tudo isso, me diga com sinceridade, esse sistema foi feito para você vencer ou para te manter de joelhos? Enquanto os brasileiros trabalham 40, 50, até 60 horas por semana para pagar boleto, os bancos lucram bilhões sentados em gabinetes refrigerados. Lucros que vêm do seu empréstimo, do seu cartão de crédito, da sua dívida. E o pior, isso tudo é tratado como se fosse natural, como se o Brasil precisasse ter os juros mais altos do mundo, como se endividar a população fosse parte da cura e não da doença. Isso é um modelo de negócios, um modelo onde a desigualdade é lucrativa, onde a miséria é moeda e onde a política é ferramenta de manutenção desse lucro. Enquanto isso, a educação é cortada, a saúde é sucateada, o povo é endividado e culpado por estar endividado. O que isso diz sobre quem realmente manda no país? O Brasil não virou o paraíso dos banqueiros por acaso. Foi uma escolha, foi projeto. E todo projeto pode ser desfeito. E se esse vídeo fez você enxergar algo que nunca te contaram, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Sua voz também incomoda. E é disso que eles têm medo. Você já se sentiu refém do sistema bancário? Conta a sua história também aqui nos comentários. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.